Na parte 9 do texto, ele vai falar de sofrer e praticar a injustiça. Vamos lá. Sofrer e praticar a injustiça. Ele pergunta, ele faz duas perguntas. Sofrer injustiça e praticar injustiça é um ato voluntário? Né? Ou é um ato involuntário? Sofrer voluntariamente a injustiça, isso é possível? Né? Praticar voluntariamente a injustiça, sofrer a injustiça é voluntário ou involuntário? Então aqui ele está tratando da intencionalidade, né? E ele escreve assim: na verdade, podem acontecer-nos ambas as possibilidades, e é evidente que acontece com a injustiça sofrida o mesmo que acontece com a injustiça praticada. Porque não é o mesmo praticar atos injustos e ser injusto. Tal como não é o mesmo sofrer um ato de injustiça e ser sempre tratado injustamente. E o mesmo acontece com o agir justamente e com o ser tratado com justiça. Então, olha só, está fazendo uma diferença aqui entre você praticar um ato de injustiça e ser injusto. Ou praticar involuntariamente um ato justo e ser considerado justo. Ele vai dizer, fazer uma coisa nem sempre é ser aquela coisa, né? Então ele vai dizer assim, olha bem, agentes e pacientes necessários. Agente é o que faz, o paciente é o que recebe. Ele diz assim, é impossível sofrer injustiça se não houver alguém que a pratique. E tal como não é possível ser tratado com justiça, se não houver quem a faça. Ou seja, para que haja justiça ou injustiça, é preciso que alguém haja e que alguém sofra. Né? É preciso um agente e um paciente. Né? Agir injustamente contra si próprio é possível. Né? É possível ser-se injusto contra si próprio. É possível sofrer injustiça voluntariamente. A pessoa pode querer, né, sofrer injustiça, né? Ele diz assim, olha, assim, ninguém há de querer sofrer voluntariamente a injustiça, porque ninguém o deseja, nem sequer quem não tenha domínio de si, porque, na verdade, este age contra a sua vontade. Não acontece de fato que alguém quer o que pensa que não é bom. Então, o Aristóteles descarta a possibilidade de alguém querer fazer o mal a si mesmo. Né? Por quê? Porque ninguém voluntariamente quer isso. Né? As pessoas, vamos pensar no suicídio, por exemplo. As pessoas que se suicidam não é pelo suicídio em si. Né? Seria por alguma coação, alguma situação. Né? Então, o Aristóteles vai dizer, não, a gente sempre quer o que é bom, o suicídio não é o bom. Se a gente vê o bem no suicídio, é porque a gente está querendo distensionar uma outra situação. Então, o Aristóteles não aceita isso. Né? Então, ele fala bem assim, contudo, quem sofre uma injustiça não tem no seu poder o sofrê-la ou não. Isto é, tem de haver outra em quem a pratique. Então, a pessoa que recebe um dano, uma perda, né? Às vezes você não consegue reverter a situação. Não está no poder você dizer, não quero sofrer ou não. Porque isso depende do agente. Mas a pessoa mais forte vai praticar isso. Então, nessa relação de paciente e agente, então não está no poder daquele que é vítima, não querer ser vítima. Ou seja, a possibilidade de não ser, às vezes. Né? Então, ele diz assim, então é um ato voluntário? O Aristóteles taxativamente diz assim, sofrer injustiça não é um ato voluntário. Isso é importante. Ninguém quer ser injustiçado. Né? Ninguém quer sofrer injustiça. Você pode querer praticar injustiça, mas querer sofrer não. Então aí ele deixa em aberto as questões. Né? Ele pergunta, mas
Saber se pratica a injustiça quem dá uma parte maior do que é a devida ou quem recebe mais do que é devido. É possível alguém praticar injustiça contra si próprio? Ele deixa essas duas questões em aberto, né? Aí ele diz assim, primeiro, quem pratica um ato injusto não é necessariamente injusto, a não ser se agir voluntariamente. E é precisamente nisto que consiste o motivo da ação, o qual se encontra presente em quem dá e não em quem recebe. Então, por exemplo, eu sofrer injustiça não é uma coisa que eu tenho vontade, que não suponha, não é minha intenção, nunca é. Mas praticar injustiça sim. Então ele coloca aqui, por exemplo, o assassinato e o mandante do assassinato, aqui, no caso um escravo e seu senhor, a gente poderia dizer assim, olha, o escravo apenas obedeceu ao seu senhor, né? O senhor é que é o responsável por isso aqui. Então, aquele que pratica, estava no seu poder, né, no caso do senhor, né, praticar ou não, mandar matar ou não. Mas não está no poder do escravo decidir se mata ou não mata, ele só tem que obedecer, mata. Né? É essa coisa que o Aristóteles coloca, vocês vão ver mais para frente no curso de Filosofia do Direito, da questão da intenção, é o que Hannah Arendt, por exemplo, vai discutir sobre a banalidade do mal. Qual é o papel da minha consciência diante de leis estruturais injustas? Por exemplo, o carrasco nazista, que tem que executar pessoas em campos de concentração. Qual é o limite de consciência, né, o limite de obediência para esses atos nefastos que tem na história? Alguém pode se justificar, não, apenas cumprir a leis. Né? E aí seria, na opinião, por exemplo, de Hannah Arendt, né, o fracasso, a derrocada da moral, onde a consciência da pessoa não é capaz de fazer leituras mais propícias, né, de certas ordens que recebe. Então, aqui o Aristóteles já está adiantando essa situação. Né? Aí ele fala uma outra coisa importante, que é a sentença do juiz, no caso de venda de sentença. Olha, estou já abordando uma coisa que para nós aqui é corriqueiro. Né? Quantos juízes a gente não tem notícia que se enriqueceram por vendas de sentenças, né? Então ele diz assim, um juiz que decidiu em ignorância não pratica injustiça contra o dispositivo legal, apenas por isto. Né? A justiça do ponto de vista legal difere da justiça em si. Se o juiz reconhece que dá uma sentença injusta, age por ganância. Por quê? Porque ele está procurando tirar algum proveito. Ele vai receber espólios disso. Né? Ele vai receber propina disso. Né? Então ele toma então parte no ato de injustiça. Ele fica com mais do que ele é devido. Então, eu sou favorável que políticos, juízes, funcionários públicos, né, que prestam serviço à comunidade tenham bons salários, suficiente. Né? Mas que sejam só isso. Que seja só essa quantidade, né, para que eles não tenham uma ganância a mais, enfim. E então, quando ele vai atrás, entra em esquemas de corrupção, que é a corrupção política, assim, de desvio de verba pública, nada mais é do que isso, né, é você querer mais do que é devido. Né? Então, o Aristóteles coloca, um juiz também pode ser acometido disso. Né? E ele diz, o Aristóteles, ser justo não é fácil. Né? Os homens podem pensar que está no seu poder praticar ou não a injustiça, e que por este motivo também será fácil ser justo. Porém, praticá-las de acordo com uma disposição de caráter não é fácil, nem está no nosso poder. Exige da gente um exercício ferrenho. É por isso que a justiça é uma virtude. Né? E aí ele coloca aqui uma outra situação. Compreender as leis é diferente de compreender a justiça. Né? Disposições legais não são a justiça, a não ser acidentalmente. Então, a lei por si só não é cumprimento de justiça. Né? A aplicação adequada da lei, sim. Né? Há quem pense que saber reconhecer ações justas e injustas não é nenhum saber verdadeiro, por não ser difícil compreender os dispositivos legais.
Então, Aristóteles coloca, ó, olha, o juiz não é só aquele que entende de leis, é aquele que tem sabedoria na aplicação delas, né? E então, o mais difícil, ele diz, ó, saber como os atos justos devem ser praticados, né? Porque nem tudo que é justiça, assim, em determinadas horas convém, né? No desenvolvimento histórico, né? Na vida cotidiana, né? Há o que convém, há o que não convém, né? Então, como se podem distribuir os bens corretamente? Então, isso aqui é o mais difícil, né? E até hoje as sociedades não atingiram o ideal disso, né? Tudo bem? E terminamos aqui então a nona parte, né? E agora nós vamos falar de equidade e do equitativo.